dia, irmãos, irmãs da IPBUT e todos que nos visitam. De antemão já desejo que todos tenham uma boa Páscoa com as suas famílias. Hoje a nossa aula é sobre o panorama do Novo Testamento. Nossa classe tem estudado livro por livro, depois de dar um panorama geral do Novo Testamento dentro de um cronograma de agenda, que para esse domingo nos reservou especialmente o livro de Lucas. E muito interessante saber do livro de Lucas nesse contexto todo de mundo que a gente vive e mesmo por ocasião da Páscoa. Esse Evangelho de Lucas tem uma história muito bonita. Ele se deu, ele conta a história de Jesus, toda a sua vida, toda a sua doutrina e toda a sua missão entre Judeia e Galileia. Existia na época uma dominação romana muito forte. As três regiões mais fortes para denominar esse grupo seria a Judeia ao sul, onde ficava Jerusalém e Belém, Samaria mais intermediária na parte central, uma área um pouco mais pobre, com muitos gentios, e a Galileia do norte, lá de Nazaré, onde Jesus começa a sua missão já como, se apresentando como mestre, como rabi. A Judéia era mais árida, e de onde vinham a maioria dos fariseus e sacerdotes. Jerusalém era o centro político da época, sem dúvida nenhuma. Samaria era um pomo da discórdia, então tem toda aquela história de certo preconceito com os samaritanos. Isso inclusive é parte da obra de Jesus e de um certo trabalho dele passando pela Samaria, né? A parábola do bom samaritano vem daí, né? Galileia era muito mais fértil e agrícola. Donos de terras arrendavam e dividiam a renda com agricultores. Também tinham várias cidades gentias no entorno, menos conservadora do que a Judéia. O Rio Jordão desce então da Galileia até a Judéia do Sul, e o Rio Jordão tem toda uma importância também em toda essa história de Jesus aqui conosco na Terra. Conflito crescente entre a igreja primitiva, a sinagoga e o sinédrio. Esse é o contexto que Lucas viveu e vivia. A igreja primitiva não se considerava uma nova religião, mas um cumprimento e a plenitude do judaísmo. Isso bem no seu princípio, depois que Jesus foi assunto aos céus, se formou a igreja primitiva. É daí que acontece essa possibilidade. Eles sim achavam o cumprimento das promessas e a plenitude do judaísmo, no cumprimento também de muitas das profecias do Antigo Testamento. As promessas feitas então no Antigo Testamento teriam sido cumpridas por meio da vida e morte de Jesus, e seguiram sendo cumpridas no movimento missionário dessa igreja primitiva, tá? O nome dessa igreja primitiva inclusive era o Caminho, tá? Cada vez mais gentios se tornavam parte dessa igreja, enquanto que do outro lado muitos judeus rejeitavam. Então por isso esse certo conflito, essa certa cisão. Faço aqui um pequeno parênteses, chamando a atenção para o início do livro de Atos, onde essa questão fica bem evidente. E esse livro de Atos conta inclusive que a um determinado momento foi montado um conselho complementar a essa igreja primitiva. Todos os conselheiros que foram escolhidos na época eram todos chamados gregos. Na verdade não eram gregos da Grécia, eram judeus que falavam grego e não falavam a língua, que seja o aramaico ou a língua da região, tá? Então essas partes continuavam nessa luta, e esse conselho foi até montado para apaziguar um pouco essa questão entre os dois lados. E o conflito maior estava assim: quem é o verdadeiro povo de Deus? A igreja de judeus e gentios que creem em Jesus é Messias, ou são os judeus que consideram Jesus um falso mestre? Então essa era a grande disputa que chegava até os grandes sacerdotes então no sinédrio, tá? Lucas trata dessa questão e mostra que Jesus é verdadeiramente o Messias e que chama todos, judeus, gentios, a crer nele, tá?
E essa é uma ênfase que Lucas deu na sua narrativa toda, e tem muita razão de ser por dois pontos fundamentais. Primeiro, que ele também foi companheiro de Paulo em alguns dos seus trabalhos, e Paulo era o apóstolo dos gentios. Então existe aí uma inserção de grupos que sofriam de um certo preconceito dentro da cultura da Judéia, e que Lucas escreve de forma que a inserção dele se torne um pouco mais natural. Estamos falando então dos pobres, estamos falando das mulheres, estamos falando dos gentios. Inclusive uma atenção especial para as crianças também, que normalmente eram meio afastadas das conversas dos adultos. Tá ok? Aqui para dar uma ideia então de como é que funciona, aqui está a Galileia, aqui está a cidade de Nazaré. Jesus também era chamado Nazareno, vocês lembram disso? A Samaria está aqui no meio, a Judéia está aqui com Jerusalém e Belém aqui perto, tá? Lucas começa com o nascimento de João Batista na sua narrativa, depois de Jesus em Belém, o batismo no Rio Jordão e ainda a tentação no deserto. Depois início do ministério de Jesus ao norte, lá na Galileia, por isso que ele era chamado de Galileu, né? Sua viagem a Jerusalém durante todo o percurso da sua missão, novamente para o sul, e o ápice desse ministério na Judéia até a morte e ressurreição em Jerusalém novamente. Você vê que Jesus do seu nascimento nasce mais ao sul, né? Depois ele começa toda a sua missão e a apresentação de toda a sua verdade lá no norte, desde a Galileia, descendo pela Samaria para chegar em Jerusalém de novo. Esse é o percurso basicamente de toda a narrativa de Lucas, com uma certa ordenação diferente do que a gente vê nos outros evangelhos sinóticos. Vocês veem aqui só um mapa da cidade de Jerusalém, do tempo de Jesus, do tempo de Lucas, e aí vocês estão vendo aqui, o Monte das Oliveiras está aqui, na minha setinha, número 3, Getsemane, número 4, o Gólgota, que é o número 10, e a cidade de Davi, que está aqui nesse meio aqui. A cidade de Davi, da origem de Jerusalém lá atrás, tem todo esse pedacinho, ela já tinha expandido esse tanto aqui, depois do tempo de Davi. A autoria e datação, dados importantes para a gente entender um livro desse. Antes, um pequeno parênteses também. A partir de agora, eu convido você a que tenha, se possível, a sua Bíblia aberta, em qualquer que seja o dispositivo, mesmo em papel, né? Aberta no livro de Lucas, porque assim vocês podem navegar pelos versículos que vão estar sendo citados aqui, inclusive marcar se quiserem fazer uma leitura mais aprofundada depois. O maior consenso da autoria desse livro de Lucas, que é um gentil, companheiro de Paulo, erudito, muito estudado, talvez exercendo a medicina da época, tá? Mas com um grego de altíssima qualidade. Do verso de 1 a 4, que é a abertura, o prólogo que ele faz do livro dele, ele é escrito no que eles chamam de um grego clássico, né? Com base no estilo. Depois, os demais capítulos, ele continua escrevendo em grego de muita qualidade, mas já com uma linguagem de quem estudou profundamente a Septuaginta, que seria a versão da Bíblia do Antigo Testamento traduzido para o grego, ainda muitos anos antes de Jesus ter aparecido, tá? O maior consenso é de que a datação é de 59 a 63 depois de Cristo, com base no fato de ser também autor de Atos dos Apóstolos, escreveu um livro, depois o outro, escrito em seguida, e que termina com Paulo ainda preso, e antes da destruição do templo, ou seja, Atos foi escrito também até o ano de 68, quando Paulo ainda estava preso e veio a falecer. A destruição do templo de Jerusalém, vocês sabem que foi no ano 70. Por essas condições históricas e todas as narrativas incluídas em Atos e em Lucas, todos os estudiosos têm um consenso muito forte de que ele foi escrito entre 59 e 63. Tá? Recomendação básica de historiadores e teólogos é que se estude Lucas em paralelo com Atos dos Apóstolos. Tentar manter um certo paralelismo entre os dois livros, porque tem uma continuidade, tem uma mesma linguagem, e certas citações que você vai entender porque Lucas narrou a vida de Jesus no seu livro, com algumas ênfases, você vai ver também que tem um pouco a ver com as viagens missionárias de Paulo, que ele chegou a acompanhar algumas delas. O local onde ele escreveu pode ter sido vários, né? Alguns citam Roma, Éfeso e outras cidades no trajeto desses percursos com Paulo.
né? Ele não teria escrito esse livro sediado em Jerusalém, por exemplo. Lucas certamente usou o Evangelho de Marcos como base, mesmo que ainda não na versão final que nós hoje conhecemos, porque ele teve várias evoluções, né? E também sabemos que ele trocou escritos com Mateus. Eles se encontraram por algum tempo e trocaram bastante informação. Ambos, Lucas e Mateus, tiveram como base Marcos, mas ambos também usaram um documento chamado de Quelle, que é o documento chamado fonte em alemão, ou S de source, uma fonte em francês. São todos estudiosos que fizeram o ajuste disso aí. E se entende que existia, sim, uma série de compilações de ditos e sentenças de Jesus, que essa fonte original teria sido muito bem utilizada por Lucas e por Mateus, ainda que de forma diferente. Segundo os estudiosos, são mais ou menos 250 versículos que vieram dessa fonte. Junta isso com o que era de Marcos e com o que Lucas, no caso, pesquisou, conversou, estudou, puxa, tudo isso tem um valor enorme, por isso que o livro de Lucas é considerado, vamos dizer assim, importantíssimo no estudo da vida de Jesus Cristo. Teófilo, que é citado logo no começo em Lucas e também em Atos, além de provavelmente ser um gentil convertido, teria sido também o cara que patrocinou o tempo e o trabalho de Lucas para escrever esses livros. Ele deve ter levado um bom tempo nisso e para isso ele precisava sustento. Então Teófilo provavelmente foi o seu patrocinador. O Evangelho de Lucas tem, portanto, uma complexidade muito própria, tá? Qualidade excelente quando depende de si próprio. Ele consente em ser menos bom em respeito às suas fontes, dos quais reserva certas imperfeições, embora que procure corrigi-las. Essa é uma leitura bem crítica dos estudiosos dos evangelhos sinóticos, com base nos estudos comparativos entre eles, né? E o Evangelho de Lucas contém um grande esforço de informação e de ordem, mas seguiu nas grandes linhas o processo histórico de Mateus e de Marcos. Mesmo que ele queira dar uma certa ordem cronológica, ele também seguiu bastante a linha de Marcos inicial, o primeiro talvez, e Mateus na sequência, com quem eles também interagiram de certa forma. Um breve resumo de Lucas, esse aqui eu peguei de uma Bíblia de estudo que me parece muito completo, né? Lucas escreve vinda de Jesus como boas novas para o mundo todo, para pessoas de todas as raças, idades, gêneros, etnias e condições sociais. Tendo como João Batista seu precursor, profético, Jesus veio como Filho de Deus e Messias, o rei descendente de Davi, que derrota Satanás e traz salvação e cura. Enquanto Jesus servia e ensinava o povo e proclamava as boas novas, ele sofreu oposição de líderes religiosos, foi a Jerusalém como servo sofredor, proclamou o juízo sobre as nações antes de ser executado como criminoso e ressuscitou dos mortos para cumprir o plano de Deus e iniciar sua visão impelida pelo Espírito. O Jesus ressurreto, o Messias judeu, é o Salvador de todo o mundo. Essa é a grande visão e a mensagem de Lucas, e eu chamaria assim, para todos os efeitos, numa linguagem adaptada, mas ele é o evangelho mais ecumênico de todos. Para a gente pegar um esboço rápido do livro de Lucas, aqui você pega a introdução, capítulo 1, verso de 1 a 4. Depois, na sequência, de 1,5 até 2,52, é o nascimento de Jesus, com uma série de detalhes importantes, inclusive visão profética e a inclusão de cânticos, né? De Maria e Isabel, por exemplo, né? A preparação para o ministério do Salvador, de 3,1 até 4,13, de 4,14 a 9,5 é o ministério na Galiléia, na parte norte. Depois ele vem o Salvador a caminho de Jerusalém, um longo percurso, do 9,51 a 19,27. E depois o ápice da missão do Salvador em Jerusalém, do 19,28 até 24,53. Esse é um esboço básico desse livro para você entender como é que ele foi montado e concebido por um grande escritor erudito como Lucas. O panorama do conteúdo histórico e teológico agora tem uma quantidade de essências assim muito grande. É aqui que vocês podem depois reler os versículos e estudar um pouco para ver onde é que são os pontos principais desse panorama de conteúdo histórico e teológico, né?
Lucas é especial no ligar as profecias do Antigo Testamento com a vida de Jesus. No primeiro capítulo detalha as predições do nascimento de João Batista e Jesus. Tá? E no caso como reforço de que Jesus é o Messias. Tem todos esses versículos aí para vocês entenderem o que a gente quer dizer com esse panorama geral. Lucas foi muito rico em incluir orações e cânticos, mais do que qualquer outro evangelho, né? Lucas incluiu 9 preces de Jesus na narrativa, sendo 7 delas só em Lucas, que você não encontra essas orações ou essas menções das orações nos outros evangelhos sinóticos. Lucas foi o único a comentar o crescimento e desenvolvimento de Jesus, no verso 2, 39 a 52. Deu um pequeno trecho do que seria o crescimento e desenvolvimento de Jesus de uma forma um pouco mais cuidadosa. Mateus e Lucas incluíram 12 parábolas em seus livros, porém somente 6 delas se repetem. Já nos fatos e mensagens do Ministério do Sul na viagem para Jerusalém, Lucas é bem mais rico. Por exemplo, só em Lucas comenta o envio de 72 discípulos e a visita de Jesus a Maria e Marta. Esse é um tópico que é exclusivo do livro de Lucas. Focos do Evangelho de Lucas: pobres e oprimidos, a real luta de classes da época. Então você tem uma série de versículos onde ele começa a inserir a importância e a atenção a pobres e oprimidos, que é uma mensagem clara também de Jesus na sua missão aqui conosco, né? Somente que não tem tanta ênfase assim nos outros evangelhos. Pecadores, como todos aqueles que de uma forma ou de outra não cumpriam bem as regras e as normas, não estavam bem inseridos, inclusive no cumprimento de leis. Aqui entram justamente os publicanos, inclusive Jesus convidando Levi, um publicano, para ser parte dos seus 12 apóstolos. Samaritanos, sempre relegados a um plano inferior. As mulheres, Lucas menciona ao todo 13 mulheres em vários trechos, mas a narrativa dos nascimentos sob o ponto de vista de Isabel e Maria também é uma particularidade do livro de Lucas. Portanto, a mulher ganha um espaço diferenciado nesse evangelho. E os gentios? Lucas insere definitivamente os gentios no plano de salvação. Sua genealogia remonta a Adão e não a Abrão. Comparando Mateus com Lucas, Mateus começa em Abrão e tem toda uma genealogia para chegar em Davi. O Lucas vai fazer questão de falar, não, começa lá em Adão, minha gente, é de lá que começa tudo. Então é todo mundo mesmo, está dentro do mesmo plano. Daqui para frente, e eu já estou terminando, eu vou mostrar para vocês que esse é o modelo de entender Lucas entre os evangelhos, num plano de leitura dos evangelhos, que é de um professor do Seminário de Campinas, o reverendo Ferreira, que eu achei extremamente interessante. É uma forma de você fazer essa leitura nos paralelos. Ele vai mostrando primeiro todos os pontos fundamentais e onde é que se mostra o compartilhamento entre eles. Desculpa, eu tenho que chegar mais perto para poder ler. Então, precedentes do ministério, estabelecimento do ministério do batismo, ministério da Galileia e fase da popularidade, Ministério do Norte, fase do retiro, Ministério da Pérsia, viagem rumo a Jerusalém, última semana e a ressurreição. Então esse é o primeiro grande paralelo. Depois ele sugere uma leitura mais assim detalhada, onde ele coloca o que você pode comparar entre um e outro. E, portanto, o início de Mateus, os precedentes ao ministério Mateus, tem uma parte diferente, Lucas trabalha diferente e João vai trabalhar bem mais lá na frente. Uma outra forma totalmente diferente, mas isso é uma outra aula que nós vamos ter aí para frente. Aí você continua esse paralelo, o estabelecimento dos ministérios, como é que eles são lidos em paralelo e se complementam. E você vai vendo ao longo disso porque que Lucas se tornou um pouco mais, digamos assim, didático e cronologicamente mais completo, né? Ainda que a cronologia não fosse o principal. E aí começa a aparecer, por exemplo, onde que Lucas tem uma quantidade de conteúdo maior do que os colegas, né? Uma coisa importante, que é importante mencionar, é que Lucas, quando fez pesquisa, ele pegou tudo que era falado e transmitido verbalmente, ele pegou tudo que estava escrito e ele também fez entrevistas interpessoais com as pessoas. Conta os historiadores e alguns especialistas que provavelmente Lucas teve sim uma conversa pessoal com Maria, mãe de Jesus, depois que Jesus já era morto e ressuscitado. Mas ele foi pesquisar na base. E isso é um trabalho que só ele podia fazer por toda, digamos assim, a formação
erudita, acadêmica, quase científica que ele tinha naquela época. Tá ok? Essa frase aqui de João, para mim, diz muito. Jesus também fez muitas outras coisas, ao final de tudo que foi contado em todos os evangelhos. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. É assim que João fecha o seu livro, né? Aqui tem a bibliografia para você também poder se basear em tudo que eu usei aqui para construir essa aula. Se tiver dúvida, pergunta, estou oferecendo e-mail, telefone, WhatsApp, como você achar melhor, sempre às ordens. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, Feliz Páscoa e até a próxima.